Graça e paz. Hoje é dia 24 de dezembro do ano de 2020. O mundo inteiro comemora o nascimento do Messias. E a história começa com um anjo visitando uma jovem. Um anjo de nome Gabriel visita uma jovem e fala para ela a boa nova. Vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai gerar o Redentor, você vai gerar o Salvador. Maria fazia parte do povo que esperava o Messias. Maria fazia parte da nação de Israel. E junto com o seu povo, Maria aguardava a vinda do Redentor. E qual não é a sua surpresa ao saber que dela, do seu corpo, nasceria aquele que viria para remir a humanidade. Depois que Maria recebe essa notícia, Maria vai visitar a sua prima Isabel. Isabel estava grávida, já estava grávida de 6 meses, grávida de João Batista. O nascimento de João Batista também foi anunciado por um anjo. Um anjo aparece para o seu pai, de nome Zacarias, e anuncia que ele viria para anunciar a vinda do Messias. Ele viria para ser o precursor, aquele que diria que o Messias chegou na Terra. E as duas se encontram, as duas mulheres. Isabel grávida de 6 meses, Maria recentemente grávida pelo poder do Espírito Santo. E quando Maria chega até Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel salta de alegria, percebe no mundo espiritual a chegada do Redentor que estava no ventre de Maria. Até porque no mundo espiritual não tem tempo, nem distância, nem barreira física. Espiritualmente, os dois, João Batista e Jesus, se encontram nessa hora. Mas o que eu quero dizer para você é a palavra de Isabel para Maria. E não é Isabel quem fala por si mesma. Isabel fala possuída pelo Espírito Santo. É o que está dito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 42. Diz, e exclamou em alta voz. Isabel, possuída pelo Espírito Santo, exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Você é abençoada no meio das mulheres. Quando o anjo procura Maria, ele fala que ela era favorecida, encontrou favor de Deus. Foi escolhida para dar o corpo físico, a carne, que seria levada para a cruz, para derramar o sangue, para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. O Filho de Deus, enquanto Espírito, não tinha sangue para derramar. Ele precisava de um corpo e o corpo vem do DNA humano que ele recebe de Maria. Maria compreendeu a grandeza desse mistério. Aliás, é o maior milagre da humanidade. O maior milagre da humanidade é Deus se tornando um bebê no ventre de uma mulher. O maior milagre da humanidade não tem maior do que esse. É o Deus Filho tornando-se criança, sendo gerado como um feto, começando como um embrião, para se tornar o Messias, para ir para a cruz e redimir a humanidade, redimir todos os homens. Maria compreende a grandeza desse mistério, compreende a grandeza desse chamado que Deus lhe deu, de ser bendita entre as mulheres, de ser favorecida, de encontrar favor de Deus. E ela compreende isso numa dimensão exata, porque em seguida a essa conversa com Isabel, onde Isabel diz para ela, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Maria é tomada em cântico, e no cântico ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva.
E mais coisas ela diz, mas importa esse princípio, porque Maria reconhece que Deus é o Senhor, reconhece que ela é serva, reconhece que ela é humilde, reconhece o grande favor de Deus. E aí Maria está gestando. Quem está dentro do seu ventre? O Redentor da humanidade. Agora Maria era desposada de José, da casa de Davi. Maria foi escolhida por ser bendita entre as mulheres, mas também foi escolhida por ser desposada de José, da casa de Davi. Quando chega a hora do bebê nascer, cumprido o tempo dela dar à luz, um imperador resolve fazer um censo. Por um decreto, Tibério César determina que aquele povo que estava sob o jugo do Império Romano, cada um dirigisse para a sua cidade de origem para ser contado. Era o censo, era o recenseamento. As mulheres não eram contadas, mas Maria era desposada de José, da casa de Davi. E José precisava ir para Belém. A casa de Davi era Belém. José, então, tem origem em Belém e precisa ir para Belém para ser contado, para ser recenseado. Está chegando a hora do parto. Maria não está em Belém. Maria não está em Belém. Maria está em Nazaré. Nazaré é na Galileia. Belém é na Judéia, é outro lugar, é outra província, como se fosse outro estado. Mas Deus dá um jeito, Ele não tem problema para colocar as coisas no lugar certo. Ele faz Maria ir para Belém por um decreto de um imperador. Tibério César ordena que cada um vá para a sua cidade de origem para ser recenseado. José precisa ir. José não pode deixar Maria para trás. José sabe o grande mistério que tem no ventre de Maria. Porque depois do anjo dizer para ela que ela conceberia pelo Espírito Santo, o anjo fala com José em sonho. Ele fala para José, olha, não a deixe, ela não te traiu. O que nela está gerado é do Espírito Santo, e o anjo ainda fala para José, você vai colocar o nome dele de Jesus, é o Redentor da humanidade que está chegando pelo ventre da sua esposa. Então não a deixe, cuide dela, em outras palavras. José precisa ir para Belém para recensear-se. Não pode deixar Maria para trás. Não pode deixar Maria exatamente na hora do parto, em que o Redentor da humanidade vai nascer. E ele leva Maria com ele nos dias de dar à luz. Acontece que Belém era uma pequena cidade, pequenina demais. A Bíblia fala isso na profecia em que Miqueias anuncia onde nasceria o Redentor. Miqueias diz, e tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. O que tem as suas origens desde os tempos eternos. É de ti, Belém, que vai nascer o Redentor. Você é uma pequena cidade de Judá, mas é de ti que vai nascer o Redentor. Então a profecia dizia que o Redentor nasceria em Belém. Mas Maria está para dar à luz e mora em Nazaré, não mora em Belém. Mas como eu disse, Deus não tem problema para cumprir profecias. Pelo decreto do imperador, José vai para Belém e leva a sua esposa, grávida, prestes a dar à luz. Bendita entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Lá está ela, bendita, e lá está o fruto do seu ventre, bendito, indo com José para Belém. E quando chegam em Belém, cidade pequena, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. A cidade está lotada, não tem mais lugar, certamente pelo estado de gestação de Maria, foi mais devagar do que os outros foram, chegaram à frente, ocuparam as hospedarias. Não tem lugar para eles ficarem, bateram em portas, e não havia nenhuma porta aberta para receber aquela que era bendita entre as mulheres e bendito o fruto do ventre dela. Não teve nenhum lugar para receber. E aí foram para uma estrebaria. Tinham que se acomodar, era hora de dar à luz. E lá naquela estrebaria, no lugar simples e humilde, nasce o Redentor da humanidade.
nasce aquele que era o rei do universo, mas que se torna figura humana, vem em carne. Para isso ele vem no ventre de uma mulher. E nasce naquele lugar simples e humilde, aquele que veio para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Aquele que veio para vencer a morte e o inferno. Aquele que veio para comprar a minha, a sua vida e transformar a nossa história. Tirar-nos do império das trevas e nos colocar no reino da luz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Muito bem. Muitos anos se passaram. Eu disse que hoje é o dia 24 de dezembro de 2020. Isso significa que 2020 anos são passados. 2020 anos se passaram daquele dia, naquele lugar onde porta nenhuma se abriu. Ele não é mais um bebê, apesar de você ver pelos presépios que estão aí pelas cidades, um menino numa manjedoura, não é mais. Ele cresceu, ele se tornou um homem, um pregador da palavra, ele se tornou um homem que manifestava o poder de Deus. Ele foi para a cruz. Ele cumpriu o propósito para o qual ele nasceu. Ele veio para morrer. Ele veio para ir para a cruz. Ele veio para ir ao inferno e arrancar as chaves da morte do inferno, riscar o escrito da dívida que era contra todos os homens. Também ele não está na cruz. Não está. Você vai ver muitos crucifixos por aí. Não está na cruz. A manjedoura está vazia, a cruz também está vazia. Ele foi colocado num túmulo. O túmulo também está vazio porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele é a prova viva da ressurreição dos mortos. Ele é a prova de que a morte foi vencida, o inferno foi derrotado. E ele apareceu para muitas pessoas depois de ressurreto, mais ou menos umas 500 pessoas. E aí ele voltou para o Pai. De onde ele veio para entrar no ventre de uma mulher, ele volta. O dia que ele ora a oração sacerdotal, ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Então, antes de haver mundo, ele já existia, ele era o Filho de Deus em espírito, não era em carne. Em carne ele veio a partir de Maria. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, aquela carne corrompida ficou para trás. Ele ganhou um corpo novo, um corpo espiritual, um corpo que atravessou paredes, um corpo que foi para o céu. E no dia que ele subiu ao céu, ele foi visto por muitas pessoas. E os anjos que subiram com ele disseram: varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, ele vai descer. E vai voltar para resgatar todos aqueles que o receberam. Agora, todos aqueles que o recebem tornam-se filhos de Deus. Ele veio para dividir a humanidade antes e depois da sua vinda e veio para nos fazer filhos de Deus. O Filho de Deus vira homem para que o homem vire filho de Deus. O Filho de Deus nasce do ventre de uma mulher para que os homens nascessem do Espírito e pudessem tornar-se eternos com o Pai, vencendo a morte e vencendo o inferno. Agora, mesmo tendo passado 2020 anos, parece que a história se repete. Naquele dia, de porta em porta, Maria, bendita entre as mulheres, procura um lugar para o Redentor vir ao mundo e não encontra. As portas fechadas. Só uma estrebaria tinha uma porta aberta. Hoje, 2020 anos depois, ele bate a porta. Não mais como um menino numa manjedoura, não mais como um rapaz pregando o evangelho, não mais como um missionário, não mais como um Cristo crucificado, mas como um Cristo ressurreto que vai dominar e governar por toda a humanidade. Ele bate a porta. No livro de Apocalipse está escrito que ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Vai salvar toda a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou entrar em tua casa, vou cear com você. Se você abrir a porta para ele hoje, ele vai entrar.
e vai tomar a sua vida das mãos do inimigo, vai lhe dar vida eterna, vai trabalhar na sua vida para cura, para libertação, vai voltar num dia para buscar toda a humanidade, todo aquele que o recebeu e que se tornou filho de Deus, e você vai junto. Você precisa hoje, neste dia tão especial, abrir a porta do teu coração para Ele. Ele está à porta e bate. A única coisa que você precisa dizer é: entra no meu coração. A Bíblia diz que tem que crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor. Faça isso. Mesmo que você veja esse vídeo amanhã, depois de amanhã, não importa. Mas ele está sendo feito hoje, no dia em que o mundo comemora o nascimento daquele que veio para salvar a sua vida. Receba esse presente, receba esse grande presente. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana para ir para a cruz, no seu lugar. Ele humilhou-se, tornou-se homem, filho do homem, para que você se tornasse filho de Deus. Ele foi ao inferno para que você fosse para o céu. Ele enfrentou a morte para que você vivesse eternamente. Então, o dia de hoje é um dia especial. É o dia do maior presente que a humanidade poderia receber. Comemoramos o aniversário de Jesus, comemoramos o aniversário da salvação da humanidade, comemoramos o aniversário de um grande milagre, de um grande acontecimento. O dia que Deus fez-se carne e veio por amor a nós, a este mundo. Receba esse presente. Receba. Feliz Natal. Feliz Natal.